Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa e eu sou nutricionista e apaixonada pela vida saudável. E hoje eu vim te ensinar como fazer uma lista de compras saudável e não errar mais na hora de ir no supermercado. Ir lá comprar coisa que não precisa esquecer, gastar demais, vamos resolver essa vida. Bom, vamos direto ao assunto então. A primeira coisa que tu precisa fazer para poder fazer uma lista de compra saudável é organizar a tua alimentação saudável, né? A gente não poderia fazer um vídeo aqui sem falar sobre organização e planejamento. Como é que tu vai fazer uma lista de compras sem antes ter uma rotina alimentar organizada? Impossível. Então tu precisa saber o que tu come no dia a dia, quais são as opções que tu precisa na tua alimentação saudável. Tu pode fazer isso por ti mesmo, né? Tu refletir, fazer um planejamento da tua alimentação ou buscando a ajuda de uma nutricionista que pode perfeitamente te ajudar com isso. Eu gosto muito de organizar as minhas compras pensando sempre nas refeições que eu faço. Então, por exemplo, eu vou lá e vou pensar, tá, o que eu costumo comer no meu café da manhã? E aí eu vou lá, eu vou escrever o que eu tô precisando. Eu costumo comer pão, eu costumo comer tapioca, eu costumo comer aveia, eu costumo comer quais frutas? Mamão, melão. Então assim eu vou montando a minha lista. Depois eu penso no meu almoço, quais são as coisas que geralmente tem no meu almoço e assim por diante. Eu faço assim, acho que facilita muito, inclusive quando eu vou viajar, eu sempre faço a lista de compras das viagens, quando eu chego num lugar, eu preciso comprar as coisas e tal, ou quando eu vou levar coisas pra lá, pensando nisso, né, em qual é a rotina alimentar que eu vou ter de acordo com cada refeição. Então fica a dica, pra mim funciona muito, pode funcionar pra ti. Uma forma de facilitar essa organização também é pensando de acordo com os grupos de alimentos. Então eu vou pegar e vou pensar, no meu café da manhã, quais são as proteínas que eu costumo consumir? Então geralmente eu consumo ovos, eu consumo queijo, eu consumo iogurte, eu gosto de fazer patê de frango caseiro, então eu costumo consumir frango. Aí depois eu penso, quais são os carboidratos que eu gosto de consumir no meu café da manhã? Então geralmente eu vario entre pão, tapioca e aveia, são os mais clássicos, mas tem várias outras opções, né? A gente pode consumir cuscuz, a gente pode consumir até batata doce, de manhã tem bastante gente que gosta. Daí depois eu penso, e as fontes de gordura que eu costumo consumir nesse café da manhã? Então geralmente eu vou usar queijo, pode ser uma fonte de gordura, né? Requeijão, manteiga, pasta de amendoim, alguma sementinha que eu posso colocar, né? Alguma castanha, alguma coisa do tipo. Então isso vai depender, claro, né, das tuas preferências, mas se tu puder organizar dessa forma, pensando na refeição e nos grupos de alimentos, eu acho que facilita mais ainda. Um outro ponto bem importante que a gente precisa levar em consideração quando a gente monta a lista é como é que funciona o tempo que eu tenho na refeição que eu tô pensando, né? Qual é o nível de praticidade que eu preciso ou não, né? Eu tenho tempo para preparar uma refeição ou não? Então, vou dar um exemplo para vocês sobre o meu lanche da tarde. Meu lanche da tarde, ele depende muito se eu tô em casa ou se eu tô fora, né, em algum compromisso ou trabalhando. Quando eu tô em casa, eu tenho tempo para fazer um lanchinho mais elaborado. Então eu tenho tempo para parar, para fazer um mingau de aveia, para fazer uma crepioca, para fazer um bolinho de micro-ondas, para misturar ali um iogurte com granola, colocar uma sementinha, algo mais elaborado. Agora, se eu tô no trabalho, muitas vezes eu não vou conseguir parar para fazer isso. Então eu preciso ter opções práticas para essas situações, que no meu caso eu gosto muito de utilizar frutas, whey, leite em pó, barrinha de proteína ou bebida láctea proteica, sementes, né? Então eu sempre penso nas opções que eu tenho para uma rotina e para outra, porque as nossas rotinas não são iguais todos os dias. Então isso é muito importante ser levado em consideração. Em relação à variedade de alimentos, né? Então, por exemplo, eu costumo consumir algumas frutas, mas eu vou comprar um monte de fruta para semana variada, eu vou comprar maçã, banana, mamão, isso, aquilo, aquele outro, eu vou conseguir dar conta dessa variedade de frutas? Então, às vezes, a gente pode se organizar ou pensando em variar semanalmente, né? Então, eu vou tentar variar. Nessa semana eu vou consumir mamão e banana, semana que vem eu vou consumir melão e maçã. Ou eu posso tentar variar diariamente. Eu gosto de variar diariamente, se possível. Então eu gosto de ter uma variedade maior de frutas. Só que daí, claro que eu não vou comprar uma grande quantidade de cada fruta. Eu vou comprar, sei lá, 3 maçãs, 3 ameixas, um cachinho menor de banana, porque eu sei que eu quero variar no meu dia a dia e não quero deixar que estrague. Então vai depender muito de como que tu prefere fazer essa variação, do que tu acha que é mais prático.
Gente, em relação às quantidades, como que eu sei, né, quantos pacotes de uma coisa eu compro, qual quantidade de frutas, de verduras, de legumes eu compro? Bom, isso é um pouco difícil de eu falar, porque isso vai depender muito do consumo de vocês, então isso é muito individual. Eu acho muito legal a experiência de tu ter uma ideia de quantidades que tu deveria comer nas refeições, que é uma coisa que nós nutricionistas ajudamos muito os nossos pacientes a terem, né? A gente faz um cálculo ali de quantidades que não precisa ser necessariamente seguido perfeitamente, né? Mas onde a gente consegue ter uma ideia boa de, bom, qual é a quantidade ideal de frutas para eu consumir no dia, a quantidade ideal de proteínas, né? Tem como vocês mesmos calcularem essas quantidades? Até tem, existem aplicativos, existem vários artigos na internet que ensinam vocês, é uma possibilidade também, não vou fazer isso como uma nutricionista que sou, esse seria um papel meu, mas não posso deixar de dizer que vocês também conseguiriam fazer esse cálculo, claro que com uma percepção técnica diferente da minha, mas se vocês não conseguem fazer uma consulta com uma Nutri, eu sugiro que vocês busquem sim algum aplicativo ou algum artigo na internet para vocês lerem e entenderem um pouquinho como que se faz esse cálculo de distribuição de quantidades no dia, porque isso vai facilitar na hora de vocês terem ideia de qual quantidade vocês vão comprar lá no supermercado. Bom, gente, as dicas principais que eu tinha para dar aqui sobre lista de compras são essas. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de alguma outra coisa que vocês querem que eu fale a respeito disso, só deixar aqui nos comentários. Se vocês gostarem, deixem uma curtida aqui para essa Nutri saber e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijão!